o imperador que encontrou seu fim surpreendente e emocionante em uma banheira insana. Miguel sempre soube que o mundo não era fácil para alguém como ele. Com 25 anos, o jovem que cresceu na periferia de São Paulo agora vestia um terno que mal sabia se lhe caía bem. Estagiário em uma agência de publicidade renomada, ele se sentia um peixe fora d'água, entre colegas que frequentemente o olhavam de cima, como se suas ideias não valessem nada. O coração de Miguel batia acelerado ao lembrar do rosto preocupado de seu avô, agora adoentado e dependente dos cuidados dele e da mãe. Você pode mudar sua trajetória, o velho dizia, e essas palavras ecoavam em sua mente enquanto se sentava em mais uma reunião. Porém, naquela manhã, sua esperança desmoronou quando seu projeto foi deixado de lado em favor da proposta de um colega privilegiado. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. A indignação o consumia. Ele se lembrava das palavras do avô sobre dignidade e resiliência. Eram essas lições que o mantinham firme, mas como seria possível lutar contra um sistema que parecia tão injusto? Sem pensar duas vezes, decidiu que precisava de um tempo. Pegou um ônibus em direção à fazenda que herdara do avô, um lugar onde as memórias eram como as estrelas que brilhavam no céu. O cheiro da terra, os sons do campo, tudo isso o acolhia, como um abraço caloroso. Ele queria encontrar a inspiração que havia perdido. A fazenda estava cheia de recordações. Entre os objetos que pertenciam ao avô, Miguel encontrou ferramentas de trabalho e cadernos de desenho que revelavam o talento artístico do velho. Em um momento tocante, ele se deparou com documentos que contavam a verdadeira história da família. Descobriu que o avô havia sido um pioneiro, um artesão que sonhava em criar móveis que contassem histórias, mas o preconceito que enfrentou lhe roubou esse sonho. Seu coração disparou. Miguel percebeu que a luta do avô não podia ser em vão. Pela primeira vez, sentiu-se ligado a uma herança que era muito mais que madeira e ferramentas. Era uma história de superação. Naquela noite, sob um céu repleto de estrelas, ocorreu a epifania. Ele não poderia se contentar em apenas ser mais um na indústria. Precisava transformar a sua criatividade em uma declaração de amor às suas raízes. Em um ato de coragem, ele decidiu que voltaria à cidade para transformar o desafio de criar uma campanha publicitária em uma oportunidade para dar voz à sua história e à de seu avô. A pressão aumentava na cabeça enquanto a data da apresentação se aproximava, mas Miguel sentia a chama da inspiração arder dentro dele. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. No dia da apresentação, a sala estava lotada. Os olhares céticos sobre ele eram palpáveis. O coração de Miguel acelerou. Lembrou do avô e da importância de sua verdade. Ao abrir a boca para expor sua ideia, ele hesitou, mas uma força interior o impulsionava a prosseguir. O que estava em jogo não era apenas um projeto, era sua dignidade e um tributo à luta da sua família. Ele olhou nos olhos de seus chefes e, em um momento de clareza, percebeu que sua história precisava ser contada. Agora era hora de revelar não apenas o produto, mas o legado que estava por trás dele. A tensão na sala aumentava e a grande pergunta permanecia. Conseguiria Miguel finalmente conquistar o reconhecimento e a dignidade que tanto almejava? Ou seu valor seria mais uma vez ignorado? Miguel respirou fundo e deu o primeiro passo em direção à apresentação. A luz do projetor iluminou sua figura, um contraste gritante com a penumbra que envolvia os executivos ao redor da mesa. Os rostos carrancudos pareciam exigir do jovem um espetáculo que ele temia não conseguir proporcionar. Mas, mesmo em meio à incerteza, a memória do avô ressoava em sua mente como um mantra reconfortante. Seja verdadeiro, filho. Ele começou a narrar a história do avô, de suas lutas, de como seus sonhos se desdobravam em cada peça de artesanato. As palavras fluíam como se ele estivesse desenhando cada traço com um pincel invisível.
Do fundo do seu ser, ele expôs a essência do que significava ser parte de uma linhagem de lutadores. O olhar do público, anticético, começava a mudar. Alguns pareciam até se inclinar para frente, absorvendo suas palavras. Era uma vez um homem com um sonho. Um sonho que foi silenciado pela falta de oportunidade e pelo peso do preconceito. Mas esse sonho vive em mim, ele concluiu, com a voz firme, transbordando emoção. Miguel viu os rostos ao seu redor mudarem. As expressões refletiam um misto de admiração e reflexão, e ele se permitiu acreditar que suas palavras não tinham apenas sido ouvidas, mas que, de certa forma, tinham tocado aqueles que os escutavam. Quando terminou, havia um silêncio tenso na sala, seguido por aplausos tímidos que rapidamente ganharam força. O coração de Miguel saltou dentro do peito. Ele não estava mais apenas apresentando um projeto, ele havia conectado sua história à de tantas outras. A indignação que vinha acumulando se transformou em um calor reconfortante. Afinal, talvez houvesse espaço para sua voz dentro daquela indústria. No entanto, enquanto ele recebia os elogios, uma sombra pairava sobre ele. A presença de Daniel, o colega que tinha deixado Miguel de lado na primeira vez, era impossível de ignorar. O sorriso forçado de Daniel não passava despercebido. O que estaria por trás da sua encenação amistosa? Isso se tornava um dilema que Miguel não esperava ter que enfrentar. A rivalidade agora parecia mais complicada. Na saída da reunião, Miguel foi abordado por Ana, uma das diretoras, que lhe ofereceu um café. Ela era uma das poucas que realmente parecia valorizar suas ideias. Você tocou em algo profundo, Miguel. Estou muito interessada em trabalhar junto na sua proposta. A história é sua maior arma, disse ela, um brilho nos olhos. Como a pontada da esperança o impulsionava, uma pergunta se formava em sua mente. E se ele pudesse não só mudar seu destino, mas também o de outras pessoas? A possibilidade de impactar vidas, não apenas a sua, parecia cada vez mais ao seu alcance. Mas para isso, Miguel precisaria ir além do que sonhava. Enquanto conversava com Ana, Miguel sentiu uma pressão crescente em seus ombros. O que aconteceria quando as portas começassem a se abrir? Ele estava preparado para lidar com as consequências que viriam junto a essa ascensão? Mais importante ainda, o que ele faria se os mesmos obstáculos que seu avô enfrentou se apresentassem a ele mais uma vez? Com esses pensamentos fervilhando em sua mente, Miguel terminou o café e decidiu que precisava de um verdadeiro plano. Agora que sua história estava sendo ouvida, como seria capaz de navegar pelas águas complexas desse novo mundo? Ele sabia que cada passo em frente exigiria coragem. E o que ele não esperava era que a próxima reviravolta chegaria mais cedo do que imaginava. Uma mensagem anônima em seu celular deixaria o seu mundo de cabeça para baixo. Miguel saiu da cafeteria ainda com a sensação do calor do café subindo pelas suas veias. A proposta de Ana era uma luz no fim do túnel, mas a mensagem anônima que acabara de receber o fez hesitar. O celular vibrava insistentemente em seu bolso. Ele andava pelas ruas apinhadas e movimentadas da cidade, quase sem notar a agitação ao seu redor. A única coisa que preenchia sua mente era aquela notificação misteriosa. Quando encontrou um canto tranquilo, parou e puxou o telefone para ver o que o aguardava. A leitura da mensagem foi como uma punhalada no peito. Você não deveria estar nessa posição. A verdade vem à tona e não será bonita. Afinal, seus ancestrais não foram os únicos que sofreram. As palavras ecoaram em seu interior, preenchendo-o com uma ansiedade incômoda. Miguel olhou ao redor cautelosamente, como se alguém estivesse observando. Sentar-se e ponderar era uma arma de dois gumes. Por um lado, era fácil ficar paralisado pelo medo, mas por outro, ele sabia que a verdade precisava ser desvendada, não importasse o que ela trouxesse. Ele não era mais aquele garoto inseguro, estava determinado a lutar por seu lugar. O desejo de enfrentar essas sombras do seu passado o impulsionava. E se aqueles que se opunham a ele estivessem mais próximos do que ele pensava? E se Daniel, com seu sorriso falso, estivesse por trás daquelas palavras enigmáticas? O próprio Miguel não se lembrava de ter feito inimigos, mas nessa nova jornada tudo parecia possível. Decidido, ele caminhou até o Parque do Ibirapuera, um lugar que sempre o acalmava. As árvores ao redor proporcionavam um abrigo, uma sensação de paz. Respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos.
Mergulhando na nuvem de incertezas, ele se lembrou de cada história que seu avô lhe contara, sobre resiliência e coragem. A voz dele ecoava. Não se deixe abater pelas sombras, Miguel. Sempre busque a luz. Com a determinação renovada, Miguel decidiu que precisava se preparar. Ele estava em uma posição nova, com pessoas que começam a acreditar nele, mas sabia que poderia perder isso a qualquer momento se não se mantivesse atento. O que realmente importava nesta trajetória era a sinceridade de sua história, e ele não poderia deixar que segredos do passado interferissem nesse momento. Naquele instante, uma ideia surgiu. Seria possível ele reunir sua equipe, todas as pessoas que acreditaram nele e na força de sua narrativa? Seria necessário construir um mural, onde cada pessoa pudesse compartilhar suas próprias histórias de enfrentamento e superação, criando uma base de apoio. Com isso, todos ficariam mais fortes juntos. Miguel saiu do parque com um novo plano, determinado a encontrar Ana e compartilhar sua ideia. Com a adrenalina pulsando nas veias, cada passo levava mais perto de um futuro que ele finalmente sentia estar ao alcance. Sentiu-se leve, como se o peso da dúvida estivesse começando a se dissipar. Mas, enquanto ele caminhava, a vibração do celular interrompeu novamente seus pensamentos. Um novo aviso. Ele hesitou, mas não podia ignorar. Ao ler a mensagem, seu coração disparou. Apenas uma palavra, Miguel. Você não sabe o que está por vir. Prepare-se, eles estão esperando. Miguel parou. O mundo ao seu redor perdeu a cor por um instante. Ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que estaria por trás dessa nova ameaça? E, mais importante, quem estava esperando? A mente de Miguel girava em torno das mensagens enigmáticas. Um medo paralisante começava a tomar conta dele, mas ao mesmo tempo havia uma chama interior que insistia para que ele avançasse. O que ele sabia? Quais segredos seu passado escondia? As palavras "eles estão esperando" reverberavam como um eco em um corredor escuro, fazendo seus braços tremerem levemente. Ele respirou fundo e decidiu que não podia se deixar vencer pelo medo. Queria entender. Desejava ir além daquela sensação de desamparo. A imagem de Ana apareceu em sua mente. Uma amiga, um apoio. Com a determinação renovada, ele se dirigiu para a casa dela. A ideia de reunir a equipe o animava, mas ele precisava da aprovação de Ana antes de seguir adiante. Ao chegar, ele bateu na porta, batida nervosa. Alguns segundos depois, ela apareceu, surpresa. Seu olhar era uma mistura de alegria e preocupação. Antes que ela pudesse perguntar, Miguel ensaltou, a voz cheia de urgência. Ana, precisamos falar. Recebi mensagens que me deixam nervosos. Não posso ignorar. Ana o olhou com um misto de empatia e curiosidade. O que está acontecendo, Miguel? Você parece abalado. Ele contou a ela sobre as mensagens anônimas, cada palavra saindo mais rápido que a anterior. Enquanto falava, a expressão de Ana mudava, refletindo sua preocupação. Era evidente que ela também percebia a gravidade da situação. Quando ele terminou, ela suspirou, pensativa. Essas mensagens são intimidantes, mas precisamos manter a calma, disse ela, firme. Podemos usar isso a nosso favor. Você deve fazer com que as pessoas conheçam sua história, mostrar que estamos juntos e que nada pode nos derrubar. Miguel a escutava, um turbilhão de emoções contagiando seu coração. Havia um alívio em saber que não estava sozinho, mas ao mesmo tempo uma inquietação crescia dentro dele. Ele sabia que precisava agir, mas como? Vamos fazer algo grande, uma apresentação, um mural, qualquer coisa que conecte as pessoas. Podemos mostrar a força das histórias que nos unem, propôs ele. Ana sorriu, seu sorriso radiante iluminando a sala sem luz. Sim, isso pode ser a nossa resposta. Juntos podemos trazer as histórias para a luz, e talvez eles que te ameaçam se encolham diante da nossa coragem. Miguel sorriu, a tensão diminuindo. De repente, eles estavam alinhados, unidos por um propósito. Mas ainda havia algo que o incomodava: as mensagens. O sentimento de que um perigo à espreita ainda estava ali e poderia desabar a qualquer momento. Antes que pudesse verbalizar seu medo, o celular vibrava novamente. Miguel hesitou, o coração batendo forte no peito.
Era uma notificação da mesma fonte desconhecida, e ele sabia que não poderia evitar. Preparado para enfrentar a verdadeira história? A revelação está próxima. Miguel olhou para Alana e ambos compartilharam uma expressão de apreensão. A sensação de que estavam sendo observados retornou, pesando sobre eles. Ele engoliu em seco, se perguntando sobre o que viria a seguir. O que essa revelação significava e como isso afetaria não só ele, mas todos ao seu redor. Confiando em Ana, ele pegou a mão dela, em um gesto silencioso de apoio. Seria necessário enfrentar a verdade de frente, por mais dolorosa que fosse. E enquanto olhavam juntos para o futuro, a pergunta abria espaço. Quem estaria por trás dessas mensagens? E o que realmente estava esperando para ser revelado? Miguel estava paralisado, a mão de Ana acolhida na sua, enquanto a mensagem ecoava em sua mente. A sensação de desamparo que o acompanhava desde o início começava a se manifestar em uma ansiedade avassaladora. O que ele temia mais? A verdade que estava por vir ou a possibilidade de que, ao descobri-la, tudo mudasse? Precisamos decifrar isso agora, disse Ana, puxando-o de volta à realidade. O olhar dela estava firme, e isso deu a Miguel a coragem que faltava. Ele sabia que todas aquelas mensagens eram um quebra-cabeça, que só poderia ser montado se ambos estivessem dispostos a encarar a realidade dolorosa de frente. Ela soltou a sua mão e começou a buscar algo no computador dela. Enquanto aguardava, Miguel não parar de pensar nas palavras. A revelação está próxima. O que isso significava? Um arrepio percorreu sua espinha, e ele questionou se estava preparado para o que quer que estivesse à sua espera. Ana digitou freneticamente. Vamos montar tudo isso. Pode ser que tenhamos uma pista. Se alguém quer nos mandar uma mensagem, precisaremos entender o que estão tentando nos dizer. Olha, aqui está. Ela virou a tela na direção dele. Era um antigo conteúdo de um blog que falava sobre segredos de uma antiga casta que, por gerações, manipulou eventos ao redor da cidade. O último post falava sobre um evento marcado para a próxima semana, uma confraternização que reuniria pessoas influentes da região, misturando passado e presente, como se fosse um verdadeiro tributo àqueles que haviam sido esquecidos. A descrição era enigmática e no final havia uma frase que saltava aos olhos. A história que você desconhece pode modificar seu futuro. É isso pode ser uma pista, exclamou Miguel, seu coração acelerando. Eles estão nos fazendo buscar algo que pode estar ligado a essa confraternização. Ana arqueou a sobrancelha. Mas como sabemos se isso está relacionado às mensagens ou se é apenas uma coincidência? A confiança de Miguel começou a esmorecer. Precisamos ir, Ana. Temos que estar lá para descobrir o que significa. Se essas mensagens têm um propósito, a resposta pode estar na reunião. Concordo, mas não podemos ir sozinhos. Precisamos reunir a equipe e compartilhar essas informações. Juntos seremos mais fortes, respondeu Ana, sua determinação parecendo irradiar uma luz de esperança em meio àquela tormenta. Miguel concordou, sentindo que a energia estava mudando. Ele pegou o celular, já decidindo quem chamar. Eram amigos, companheiros, que, ao longo do tempo, tornaram-se uma teia de apoio. Quando o último chamado foi feito, ele olhou para Ana. Estamos prontos para enfrentar isso? Perguntou, a vulnerabilidade em sua voz revelando o receio que ainda carregava. Estamos, Miguel. Lembre-se, não é só você nessa, e não estamos sozinhos. Somos um time. Podemos descobrir a verdade juntos, respondeu ela, seus olhos brilhando. O grupo se reuniu rapidamente, e o clima na sala se transformou em certeza e urgência. Miguel começou a compartilhar tudo o que havia acontecido, e as faces dos amigos refletiam preocupação, mas também um desejo ardente de agir. Então, quando a conversa esquentava, o celular de Miguel vibrou novamente. Era outra mensagem. O que estão esperando? O espetáculo começará em breve e vocês têm um lugar reservado. Mas cuidado, a queda pode ser a parte mais dolorosa. O ar parecia ficar ainda mais pesado. Miguel sentiu um calafrio enquanto olhava para Ana. O que estariam prestes a descobrir? E quem era o responsável por essas revelações ameaçadoras? Com a coragem renovada, ele sabia que não havia caminho de volta. O que seria revelado naquela confraternização? Um pincel pairou à espreita, uma certeza perturbadora. Eles estavam prestes a se envolver em algo muito maior do que podiam imaginar.
O momento de agir estava se aproximando, e a cidade se tornaria o palco de uma verdade que poderia mudar tudo. A equipe se reuniu em torno da mesa. A tensão era palpável, e os rostos refletiam a ansiedade comum. Miguel sentia seu coração disparar e a adrenalina pulsar nas veias. O que começara como um mistério simples, agora se desdobrava em uma trama complexa, cheia de segredos e possíveis traições. Ele olhou para os amigos, buscando coragem nos olhos de cada um deles. "Então, o que vamos fazer?" perguntou Lucas, um dos integrantes do grupo, com o sempre ousado sorriso escondido sob a preocupação. "Essa confraternização pode ser nossa chance de entender o que está acontecendo, mas também é arriscada. Vamos primeiro nos preparar", disse Ana, com a calma que sempre a caracterizou. "Precisamos saber o que dizer e como agir. O foco é descobrir tudo o que pudermos sem levantar suspeitas." As ideias começaram a fluir. Cada um expressava suas preocupações e sugestões. Era movido por um misto de medo e excitação que Miguel se lembrou das histórias que sua avó contava sobre guerreiros. A mente dele se encheu de imagens de bravura e luz, enquanto tentava filtrar a fachada de normalidade que cercava sua cidade. "Sabe", Miguel começou, a voz um pouco hesitante, mas determinada. "Pode parecer uma loucura, mas eu sinto que tudo isso está conectado. As mensagens, o evento, tem algo mais profundo acontecendo." Ana assentiu. "E, se for verdade, vamos precisar nos unir mais do que nunca. Não podemos deixar que o medo nos paralise. É hora de agir." A discussão se intensificou, e com cada palavra, Miguel sentiu uma onda de esperança. Eles não estavam sozinhos nessa jornada, e a força que compartilhavam poderia ser a resposta. Era uma oportunidade de redescobrir a cidade que conheciam, e talvez reencontrar a parte deles mesmos que estava adormecida. Depois de algumas horas de planejamento, o grupo decidiu que se dividiria em duplas para coletar mais informações. Miguel e Ana ficariam juntos, enquanto Lucas e as outras pessoas da equipe explorariam outras áreas. "Precisamos lidar com isso com cuidado", Ana alertou. "A possibilidade de estarmos sendo assistidos é real, e eles podem querer que falhemos." Miguel sentiu um frio na barriga, mas a determinação dele cresceu. Eles estariam em um jogo maior do que imaginavam, e cada movimento contaria. À medida que a noite caía, o clima na cidade mudava. As luzes piscavam nas ruas e chegava o momento de se preparar para o evento. Miguel sentiu o peso da responsabilidade sobre si. Ele estava prestes a descobrir verdades que poderiam mudar o rumo de todos. "É amanhã à noite", Ana disse, enquanto revisava os últimos detalhes no celular. "Precisamos ter um plano estratégico. Vive a cidade, mas a cidade também vive em nós." No silêncio que se seguiu a essas palavras, os dois trocaram um olhar intenso. Miguel sentia que essa jornada poderia desatar amarras que os prendiam a um passado obscuro, repleto de mentiras. O que realmente havia por trás das mensagens? Quem eram essas pessoas? Influentes? E principalmente, como eles seriam capazes de enfrentar o que estava por vir? Miguel respirou fundo, a sensação de um novo despertar começando a ameaçar seus sentidos. Era hora de descobrir. Mas, quando ele estava prestes a formular as palavras, o celular vibrou mais uma vez, ecoando na calidez da sala. Afinal, é só o começo do fim. Preparem-se, o espetáculo não vai parar por aqui. Miguel congelou. O que isso poderia significar? A pressão aumentava, e a verdade parecia se tornar cada vez mais distante. Qual seria o próximo movimento? O que realmente os aguardava naquelas sombras? A cidade parecia sussurrar segredos, e o tempo estava se esgotando. Miguel não conseguiu tirar a mensagem da cabeça. O espetáculo não vai parar por aqui. Cada palavra parecia flutuar no ar, cheia de ameaças e mistérios. Ele olhou para Ana, que também parecia absorver o peso das implicações. As sombras daquela sala se tornaram mais densas, como se quisessem engolir a esperança que ainda havia. "Precisamos de um plano B", disse Miguel rapidamente, quebrando o silêncio. "Se a situação for realmente mais complicada do que imaginamos, devemos estar prontos para qualquer coisa." Ana balançou a cabeça. A expressão dela mostrava a preocupação que ambos sentiam. "Vamos então. O que mais podemos descobrir antes do evento? Precisamos, pelo menos, de uma pista." A decisão foi rápida. Miguel pegou as chaves do carro e juntos partiram para a cidade.
As ruas, pouco iluminadas, pareciam um labirinto, e a sensação de estarem sendo observados era quase palpável. O coração de Miguel disparava a cada esquina, e o medo crescia como uma sombra atrás deles. Se conseguirmos chegar até a biblioteca, talvez encontremos informações sobre as mensagens e quem está por trás disso tudo, sugeriu Ana, sua voz firme apesar do nervosismo. Assim que chegaram, eles notaram a biblioteca quase vazia. O ambiente era sombrio, com as luzes fracas iluminando apenas algumas mesas de estudos. O cheiro de papel envelhecido trazia lembranças de outros tempos. Enquanto fuçavam nas prateleiras, cada livro parecia conter um pedaço do quebra-cabeça que eles precisavam montar. Miguel se perdeu em pensamentos enquanto organizavam tudo. O que quer que estivesse acontecendo tinha raízes profundas na história da cidade. Afinal, por que as pessoas estariam dispostas a mudar tudo isso? Que segredos estão escondidos aqui? Ele se questionava, mas antes que pudesse terminar seu raciocínio, Ana gritou: "Encontrei algo!" Ela estava segurando um livro com uma capa desgastada, mas o que chamava a atenção dele eram as anotações nas margens. Eram referências a grupos secretos e encontros misteriosos na cidade, ligações entre figuras influentes. Era exatamente o que eles precisavam. "Isso é incrível!" exclamou Miguel analisando as anotações. "Precisamos copiar tudo isso. É a nossa melhor chance até agora." Quando se preparavam para deixar a biblioteca, um barulho interrompeu o silêncio. Alguém estava se aproximando e o olhar de Ana ficou tenso. Com um gesto rápido, eles se esconderam de trás de uma estante. Miguel sentiu o coração na garganta. Um homem alto e de expressão séria passou, murmurando algo sobre a reunião e manter os olhos abertos. O instinto de sobrevivência falou mais alto e, enquanto a ansiedade tomava conta, Miguel fez um sinal para que Ana permanecesse em silêncio. Assim que o homem desapareceu, eles saíram do esconderijo e correram para o carro, ofegantes. O que mais poderiam ter ouvido? O peso da responsabilidade agora parecia esmagador. "Isso foi perto demais", disse Ana, ainda tremendo. "Mas agora temos um caminho. Precisamos alertar os outros." No entanto, quem pode realmente confiar agora? Miguel respondeu, a desconfiança começando a se instalar entre eles. Mal sabiam que mais verdades estariam prestes a ser reveladas. O choque da realidade e a perspectiva de uma traição iminente começaram a pairar sobre suas cabeças. A cidade não era mais um lugar familiar, era um campo de batalha e eles estavam no centro dele. A tensão pairava no ar enquanto dirigiam de volta, o ocorrido na biblioteca se transformando em um misto de ansiedade e determinação. O espetáculo realmente não parava e, na verdade, parecia que a cortina estava prestes a se levantar para um ato final que mudaria tudo. E se a nossa busca não for apenas por verdades, mas por libertação? Miguel questionou ao encarar a estrada em frente. Mas mal sabiam o que as próximas horas guardavam. A cidade ainda tinha muitos segredos e um deles estava prestes a se revelar de forma inesperada. Quais seriam as consequências de abrir essa caixa cheia de verdades há muito enterradas? Miguel deixou o carro em um canto pouco visível e olhou para Ana. O medo nos olhos dela combinava com a adrenalina que pulsava dentro dele. A biblioteca havia sido um tiro no escuro, mas agora ao menos tinham algo para trabalhar. A ideia de que poderiam estar desenterrando verdades perigosas era tanto estimulante quanto aterrorizante. O caminho de volta para casa era mais longo do que ele gostaria. O silêncio entre os dois se estendeu, pesado, enquanto cada um repetia mentalmente os detalhes que haviam descoberto. O que fariam a seguir? Como informariam os outros sem alertar o inimigo? A crescente ansiedade de Miguel culminou em uma ideia. "Vamos fazer uma reunião, chamar quem podemos confiar", sugeriu, tentando acalmar a inquietação que o consumia. "Quem você achou que poderia ser?" Ana respondeu, balançando a cabeça. "Se nem mesmo conseguimos confiar um no outro." "Mas eu confio em você", Miguel interrompeu, a paixão em sua voz surpreendendo até mesmo a ele. "Precisamos de aliados. Se conseguirmos descobrir mais sobre essa reunião que aquele homem mencionou, talvez consigamos nos antecipar a eles." Ana olhou para ele, o brilho da determinação se refletindo em seus olhos. "Certo, podemos tentar. Temos algumas horas até o evento. Vamos nos concentrar." Chegaram em casa e rapidamente montaram um plano.
Enquanto Miguel buscava a lista de contatos que conheciam, Ana se sentou em frente ao computador, digitando freneticamente. O peso do que estava por vir recaiu sobre eles. Já havia uma pressão no ar, como se todos os elementos de seus esforços convergissem para aquele momento. Na sala, vamos ver, Roberta, o cara do bar e até o velho tio Zé. Miguel franziu a testa, pensando em cada pessoa que poderiam chamar. Era como montar um quebra-cabeça, onde as peças estavam se movendo. Ana interrompeu suas divagações. Miguel, olha isso! Ela girou a tela em direção a ele. A feição dela denunciava a urgência, e o coração dele disparou mais uma vez. Na tela, uma matéria antiga revelava uma ligação estranha entre vários personagens que haviam lido nas anotações da biblioteca. Os nomes eram bem conhecidos na cidade, e cada um deles estava associado a grupos cujos objetivos nunca haviam sido claros. Havia fotos de encontros velados, marcos de canções de resistência e sorrisos disfarçados. Miguel não conseguiu acreditar. Isso é muito maior do que pensávamos, disse ele, o tom de sua voz misturando incredulidade e excitação. Precisamos conversar com todos imediatamente. Mas, antes que pudessem fazer algo, o celular de Ana apitou. Uma mensagem. O rosto dela esbranquiçou. Miguel, acho que estamos sendo observados. Ele se aproximou rapidamente, agora mais alerta. A mensagem era direta. Sabemos o que vocês estão fazendo. O espetáculo não vai parar por aqui. A adrenalina fez Miguel sentir sua visão turva um pouco. A quantidade de informações, as mentiras e riscos giravam em sua cabeça. Então é real, eles estão sobre nós, exclamou, sentindo o ar se tornar denso. Ana apertou a mão dele. E se isto for uma armadilha? Miguel encarou os olhos dela, percebendo que a ameaça estava mais próxima do que podiam imaginar. A urgência para agir agora parecia vital. Temos que ir, não podemos ficar aqui. Enquanto corriam para se preparar, a sensação de que estavam a um passo de descobrir algo devastador tornava-se cada vez mais palpável. A cidade estava sob uma camada de segredos que poderiam despedaçar a vida que conheciam. Ainda havia uma coisa em jogo. Mal sabiam o que mais poderia sair daquele lugar ingrato, onde alianças eram tão frágeis quanto o vidro. No fundo, Miguel fez uma pergunta que seria uma possível trilha para as respostas que tanto buscavam. Estamos prontos para o que podemos encontrar? E assim aquela noite prometia descer ainda mais nas sombras, revelando segredos que mudariam tudo em um instante. O espetáculo estava chegando ao clímax, e Miguel e Ana estavam prestes a descobrir se eram jogadores ou apenas peças desse grande jogo. Miguel e Ana seguiram em um frenesi, garimpando por informações no escuro de suas mentes e corações. O ato de se proteger tornara-se tão vital quanto a descoberta da verdade em si. A sala estava repleta de papéis esvoaçantes, fotos amareladas e anotações urgentes. Elas mostravam conexões que só agora percebiam, um passado ligado ao presente de maneira violenta. Ana respirou fundo enquanto digitava mais uma vez no computador. Você acha que a Roberta está segura? E o tio Zé? Suas mãos tremiam, a incerteza pesando em seu coração. Não podemos deixar o medo nos paralisar, respondeu Miguel, tentando manter o foco. Precisamos agir rápido. Alinhar os fatos é o que importa. Com isso em mente, listaram as informações colhidas daquela tarde. Cada detalhe era uma peça do quebra-cabeça que estavam tentando completar. Entre sussurros e olhares furtivos, reforçaram a necessidade de reunir todos. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, o celular de Ana vibrou novamente. Um novo alerta cortou o silêncio como uma lâmina afiada. Mais uma mensagem. Ela leu, quase em pânico. Queremos que você se encontre com o impostor. Uma última chance para voltar atrás. O tom da mensagem era frio, lógico. As palavras dançavam na tela como uma ameaça disfarçada. Quem seria esse impostor? Parece que eles sabem que estamos no encalço de algo grande. Ele sentiu um calafrio percorrer sua coluna. Ana olhou diretamente nos olhos dele. O que faremos? Se concordarmos, correremos um imenso risco, mas também podemos descobrir quem está por trás de tudo isso. Um silêncio pesava no ar, enquanto as opções esgotavam-se na mente de ambos. Eles sabiam que a reunião poderia explodir em uma armadilha ou abrir uma porta para a verdade. Porém, a ideia de voltar a agir parecia irresistível, como um ímã puxando suas almas para frente.
Talvez seja o que precisamos, Miguel disse, a voz firme. Um encontro vai mostrar quem podemos realmente confiar, mas precisamos nos preparar para tudo. A determinação energizou os dois. Eram quase 8 horas da noite quando se dirigiram a um café escondido na esquina mais obscura da cidade, um lugar que se tornara famoso por abrigar conversas clandestinas. No caminho, um peso crescente de expectativa e ansiedade tomou conta de Miguel. Ele lembrava do que estava em jogo, o futuro não só deles, mas de muitas pessoas. Ao chegarem, o café quase se despedia dos fregueses, enquanto a luz amarelada mal iluminava as mesas. Eles sentaram-se em uma mesa no fundo, afastados do olhar dos outros. Miguel analisava tudo cuidadosamente, as saídas, os rostos e os sons ao redor. A tensão era palpável. E então, como se o universo tivesse conspirado por uma última reviravolta, ele avistou uma sombra familiar entrar pela porta. Roberta. Miguel sentiu o coração acelerar, não em reconhecimento, mas em dúvida. O que ela estava fazendo ali? Ela trairia nossa confiança? Pensou, enquanto a moça se aproximava, um sorriso entre os lábios e olhos que brilhavam com algo indefinido. Oi, pessoal, eu também recebi a mensagem. Roberta disse, desviando o olhar, como se tentasse esconder algo. Acho que precisamos conversar. Miguel respirou fundo. Mais uma peça daquele jogo já desencadeado pelas forças das sombras. A sala parecia menor, o café lutando contra a pressão que se formava. Mas, acima de tudo, eles estavam a um passo de descobrir se o espetáculo culminaria em revelação ou em tragédia. Quem seria esse espetáculo? Miguel questionou, sua voz se elevando enquanto o café começava a ruir em um murmúrio inquietante. Ele sabia que, independentemente das alianças, a verdade era um vilão que poderia se revelar mais perigoso do que imaginavam. Agora, mais do que nunca, precisavam escolher sabiamente, confiar ou duvidar. E com isso, o jogo de sombras tecia seus novos desafios. A noite ainda guardava surpresas que poderiam selar seus destinos. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a arrebentar. Miguel e Ana trocavam olhares, avaliando a presença de Roberta, que trazia consigo uma mistura de esperança e incerteza. O que ela sabia? O que realmente estava acontecendo? Roberta, você recebeu a mesma mensagem, certo? Miguel começou, tentando manter a voz firme. O que você sabe sobre isso? Ela hesitou, olhando para os lados, como se temesse ser ouvida, murmurou. Eu desconfiei que havia algo estranho acontecendo. Ultimamente, notei algumas mudanças estranhas na equipe, e então a mensagem chegou. Agora, sinto que somos parte de um jogo muito maior. Ana se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com um misto de curiosidade e preocupação. O que você viu, Roberta? Qualquer detalhe pode ser essencial. Roberta respirou fundo. Um grupo, uma confraternização. Não entendi bem, mas mencionavam pessoas que nunca deveriam estar lá. Perguntei a alguns colegas e a resposta foi sempre um sorriso forçado. Era como se eles soubessem algo e não pudessem compartilhar. A revelação deixou o clima denso e inquieto. Miguel franziu a testa. Então, o que vamos fazer agora? Precisamos de um plano, precisamos de aliados e respostas. Esse encontro pode ser nossa chance de desvendar essa história que nos conecta. E se for uma armadilha? Roberta questionou, a preocupação tomando conta. Estamos lidando com algo potente e perigoso. Podemos ficar aqui, sem respostas, ou correr o risco e descobrir a verdade, Miguel disse, sentindo a determinação ardendo dentro dele. Chegou a hora de enfrentar isso de frente. Ana concordou, a insegurança em sua postura dissipando-se. Se formos juntos, vamos ter mais força. Uma boa estratégia pode mudar o jogo. Eles concordaram em se preparar e se reunir novamente antes da confraternização marcada para a próxima semana. Era hora de investigar com cautela, mas com garra. Se algo os ameaçava, eles precisavam se tornar uma rede de apoio. Nos dias que se seguiram, o clima na cidade se transformou. Miguel e Ana, juntos de Roberta, se tornaram investigadores em um enigma que os absorvia profundamente. Também contataram os outros amigos do grupo, formando alianças que lhes dariam mais segurança. Com cada reunião, o espírito deles se fortalecia.
Na véspera do evento, enquanto revisavam anotações e planejavam o que fariam, Miguel percebeu que havia mais em jogo do que apenas suas vidas pessoais. A história de seu avô e a coragem que herdara ecoavam dentro dele, inspirando cada ação e cada decisão. Naquela noite, ao se deitar, ele ponderou sobre o que as mensagens significavam e a enorme responsabilidade que repousava sobre seus ombros. Se houvesse uma verdade a ser revelada, ele estava preparado para enfrentá-la. Não poderia permitir que as circunstâncias o derrubassem. Ele sabia que, se vissem além da dor, poderiam ser agentes de mudança. Ao amanhecer, um vento soprou pelas árvores, como um prenúncio do que estava por vir. Miguel sentia a adrenalina em suas veias quando chegou ao local do evento. O espaço vibrava com uma energia estranha e as luzes cintilavam como uma constelação nascida das incertezas. Ele trocou olhares significativos com Ana e Roberta. Era o momento. Assim que adentraram, a atmosfera era de festa, mas a sensação de que algo estava se formando nas sombras ainda pairava. O murmúrio da multidão soava distante, enquanto eles se moviam, como se o tempo tivesse desacelerado. Isso não era apenas um encontro, era uma oportunidade de quebrar barreiras. Miguel e seu grupo se dispersaram, mas mantiveram-se em contato, comunicando-se por mensagens discretas. O movimento da noite desenrolava-se como uma dança entre a luz e a escuridão. E então, a voz que ecoou pelo salão fez Miguel estremecer. Era um dos homens mencionados nas anotações, um rosto familiar, mas cuja intenção permanecia obscura. Depois do discurso, Miguel percebeu que não poderia hesitar mais. Podia sentir seu coração batendo forte, como se estivesse lhe dizendo para avançar. Com coragem renovada, ele subiu ao palco, interrompendo a conversa que dominava aquela sala. Desculpem-me, mas precisamos falar. A cidade não é apenas um palco para essas mentiras. Cada um de nós tem histórias que precisam ser ouvidas. A surpresa e a atenção se voltaram a ele. Os murmúrios cessaram e um silêncio respeitoso se instalou. Ele viu alguns rostos conhecidos entre a multidão, e a pergunta ecoou em sua mente. E se eu for a voz que precisa ser ouvida? As palavras que seguiam se transformaram em um clamor por justiça, um tributo que conectava não apenas a história de seu avô, mas também a de tantas outras pessoas que haviam sido silenciadas. Miguel sentia a força de suas raízes pulsando por todo o seu ser. Quando terminou, a reação foi instantânea. O público estava em choque, mas também fascinado. Miguel percebeu que a verdade não apenas os libertava, ela os unia. O aplauso desafiador que seguiu era um sinal de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Em meio àquela reação, ele viu Ana e Roberta sorrindo, vibrantes com a empolgação do que a coragem poderia criar. Mas logo sentiu um soco no estômago quando viu Daniel furioso na multidão. Seu sorriso se trancou ao perceber que as mensagens e a ameaça que pairavam sobre eles não terminaram com o discurso. Miguel olhou diretamente para Daniel, que parecia mais um fantasma do que um adversário. A batalha estava apenas começando. Agora, ele não era apenas um estagiário perdido, era um líder determinado a combater o que viesse a seguir. A verdadeira transformação não se tratava apenas dele, mas de todos que decidirem se unir. Naquele salão, eles estavam prontos para um novo ato. Miguel respirou fundo e percebeu: o espetáculo não era apenas sobre eles, era sobre a coragem de muitos. E a próxima cena prometia ser mais emocionante do que qualquer um poderia imaginar. Era agora ou nunca. O futuro da cidade e de suas histórias estava em jogo. E mais importante, eles estavam juntos. Miguel, Ana e Roberta estavam prontos para lutar, para quebrar as correntes impostas e reescrever a narrativa da sua vida. A noite ainda guardava segredos, mas a união deles era a chave que poderia desvendar tudo. E assim, o furor da verdade começava a pintar o cenário de um novo amanhecer. E enquanto a cortina se levantava, eles entenderam que a luta pela verdade e pela justiça era uma jornada que os ligaria para sempre. Cada um deles tinha um lugar nesse enredo. Uma nova história estava sendo escrita, e era deles, juntos, brilhar.
E agora, você que leu até aqui, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.